A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos aqui novamente para nosso culto de ensino da Palavra do Senhor, onde estaremos meditando, continuando a nossa meditação na terceira epístola de João. Acredito que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. E antes, porém, de começarmos o nosso estudo, queria fazer uma oração com vocês, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus nos visite nessa noite que se inicia e que a sua palavra, de fato, traga transformação sobre nós. Então, feche seus olhos comigo neste momento, faça essa oração, apresentando também a sua família, apresentando aqueles que precisam receber a cura ou a bênção de Deus, pois sabemos que muitos estão doentes por causa do Covid e precisam ser alcançados pelo Senhor também neste momento. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, gratos, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui diante de Ti, juntamente com os Teus filhos, ó Deus, para meditar na Tua palavra, para de fato, ó Deus, meditar naquilo que nos traz edificação, nos traz salvação, nos traz cura, nos traz libertação, nos traz edificação, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus, fale conosco através da sua palavra, que seu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor. Que sejamos transformados, ó Deus, pela renovação de nosso entendimento. É no nome do teu Filho querido, Senhor, que nós oramos a Ti, pedindo a Ti que o Senhor entre em cada lar, em cada coração, em cada um neste momento. Que o Senhor visite, Senhor, as famílias, que o Senhor visite, Senhor, as pessoas que estão, ó Pai, ao nosso redor e que estão enfrentando dificuldades por conta da Covid. Amigos, irmãos que estão internados ou doentes em casa, Senhor, que o Senhor os alcance com a Tua cura, com a Tua saúde, em o nome do Senhor Jesus. Realize, Senhor, a Tua obra sobre eles, ó Deus, tendo misericórdia de suas vidas, em o nome do Teu Filho querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Bom, queridos, o ponto que nós vamos tratar agora encontra-se nos versículos, ou melhor, no versículo 5 e também a parte A do versículo 6, onde estaremos concentrando parte da nossa meditação e do nosso ensino nesta noite. E nos diz assim, o versículo 5 e a parte A do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros, que em presença da igreja testificaram do teu amor. Então, de novo, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor. Novamente, o presbítero que escreve essa carta e que nós entendemos ser João, ele chama a Gaio novamente de amado. Mas neste momento não se trata a respeito da verdade que Gaio carregava, mas em relação ao seu amor. Gaio, ele era alguém que era dado à hospitalidade, ele tinha o prazer de acolher as pessoas em sua casa e na igreja, mas isto não é um ministério como muitos pensam. Né? Tem que ter dom para ser hospitaleiro, tem que ter dom para ser como Gaio. Né? Gaio, ele tem esse lado que é destacado nele, dele ser dado a hospitalidade. Gaio, ele é destacado através da carta do presbítero sobre o que ele fazia em relação aos irmãos, principalmente os irmãos estrangeiros, de recebê-los bem, de cuidar deles e de dar a atenção necessária. E muitos acabam pensando que, por ser uma obra específica, destacada na vida de Gaio, muitos talvez pensem que isso é um ministério, né? Alguém que foi chamado, escolhido para ser dessa forma, e por isso que ele ia bem, por isso que ele se destacou, por isso que
ele foi reconhecido porque ele tinha um dom. Na verdade, não. Na verdade, ser hospitaleiro, ser alguém acolhedor, ser alguém que abençoa o próximo, aquele que está em desvantagem social ou necessitado de algo por não haver os recursos necessários, é uma ordenança. E nós podemos verificar esta ordenança em alguns textos bíblicos. Queria ler com vocês, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. Romanos 12, capítulo 12 e o versículo de número 13, que diz assim: Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Segui a hospitalidade. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Em Hebreus também, queria ler com vocês, capítulo 13, versículos 2 e 3. Hebreus, capítulo de número 13, o último capítulo de Hebreus, versículos 2 e 3, diz assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Né? Então, Hebreus ele vai trazer a lembrança de que quando você hospeda alguém, quando você é hospitaleiro, quando você recebe alguém na sua casa, ele dá comida, ele dá guarida, ele oferece um lugar seguro para passar a noite ou dormir. Hebreus ele faz menção de que alguns dos nossos irmãos do passado na fé acabaram hospedando anjos em sua casa sem saber. Né? 1 Pedro também, capítulo 4, nos diz assim. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo de número 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Pedro também traz uma orientação a respeito de que cada cristão deve ser hospitaleiro, deve ser receptivo, deve ser acolhedor às pessoas. Também 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo de número 10, vai dizer o seguinte: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Aqui, uma orientação que Paulo está trazendo a Timóteo a respeito de que a pessoa que deve ser acolhida, a pessoa que deve ser abençoada, a pessoa que deve ser alcançada através da obra social ali de Timóteo, ela tenha que ter tido bom testemunho de boas obras, criado os filhos, se exercitado na hospitalidade, lavando os pés aos santos, ou seja, na humildade, acolhendo, realmente dando suporte àqueles que precisavam, socorro aos aflitos e praticando toda a boa obra. Isso é um requisito, é algo que está prescrito, é algo que está direcionado, inclusive às viúvas. Né? Em relação também à carta de Timóteo, temos no capítulo 3 e o versículo de número 2 o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E Tito, capítulo de número 1, versículo de número 8. Tito, capítulo de número 1, e o versículo de número 8 diz assim: e aí está falando a respeito do bispo, no versículo 7 diz assim:
Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, vamos ver o 9 também, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, aqui nós lemos alguns versículos da palavra de Deus, principalmente das cartas de Romanos, Hebreus, Pedro, Timóteo e Tito, a maioria delas sendo ali direcionada através de Paulo, também a carta a Romanos, também Hebreus e Pedro, com diferentes escritores recomendando a questão da hospitalidade como item essencial para a nossa prática de fé. Nós então precisamos entender que deve fazer parte do nosso dia a dia, deve fazer parte da nossa vida como cristão, ser hospitaleiro. Isso não é um dom que Gaio tinha. O que o fez destacar foi de fato entender que ser cristão é necessário ser hospitaleiro, e nós precisamos também exercitar, nós precisamos exercer também isso na nossa caminhada. Nós devemos também exercitar isso na nossa fé, de forma prática em nossa vida, sendo hospitaleiros, aqueles que precisam ser acolhidos, que precisam ser abençoados. As recomendações sobre ser hospitaleiro é direcionado a todos os cristãos, sem exceção, queridos. Ser hospitaleiro é uma espécie de, vamos dizer assim, de cartão de visita do cristão. Né? Esse é o cartão nosso de visita, sermos acolhedores, hospitaleiros. Quando se pensa em cristão, uma das coisas que deve vir à mente das pessoas, sejam elas cristãs ou não, é hospitalidade, ser hospitaleiro. Quando alguém pensar em você, tem que pensar, ali está uma pessoa que é hospitaleira, alguém que é acolhedora, alguém que é receptiva, alguém que é abençoadora, que supre ou tenta suprir as necessidades na medida do possível. É uma espécie de marca registrada. Né? Eu quero contar um testemunho que aconteceu na minha família recentemente e que eu acredito que vai edificar muito a sua fé neste momento em que estarei compartilhando com vocês esse testemunho. Recentemente, é coisa de um mês ou um pouco mais atrás, uma amiga, na verdade ela é irmã olha só, meio complexo, ela é irmã da cunhada da minha esposa, né? Então a irmã dela é casada com o irmão da minha esposa e é uma amiga já de infância minha também, conhecida, e ela teve um problema nos olhos muito sério. Ela estava perdendo a visão, estava com uma inflamação muito forte nos olhos e ela não tinha condições de ela não tinha condições de pagar uma consulta, de fazer um tratamento que era caro, os exames envolvidos também não eram baratos. E naquele mesma semana, por aqueles mesmos dias, uma tia minha havia feito um tratamento na cidade de Sorocaba. E aí eu comentei com o meu cunhado, dizendo, olha, tem um lugar, né, em Sorocaba que pode ser feito um tratamento aí gratuito para a sua cunhada, né? E é um lugar muito bom, um lugar especialista nesse tipo de situação. E aí ele perguntou como é que funcionava, né? E eu tenho uma tia minha que mora lá perto, que mora lá próximo, lá em Sorocaba. Minha tia, ela é cristã desde que eu me entendo por gente, né? Então ela já era cristã, ela já é cristã há muitos anos atrás, né? Hoje estou com 41 anos de idade e desde criança eu me lembro que ela já servia ao Senhor. E essa tia minha tem um testemunho de vida, um testemunho cristão muito forte. E entrei em contato com a minha tia e disse, tia,
tem uma situação assim, dessa maneira, acontece dessa forma, expliquei no detalhe para ela e pedi ajuda a ela. Precisava marcar aí uma consulta no posto, ser encaminhada para o hospital e ela poder fazer esse tratamento. E minha tia prontamente disse assim, não, pode contar comigo. Fala para ela vir aqui em casa, que aí eu encaminho ela para o posto de saúde, ela faz a consulta e a gente vê uma forma de encaminhar ela para o hospital. E chegando lá, ela saiu bem cedinho daqui, chegando lá minha tia se dispôs então a ir até o posto com ela e do posto mesmo já fizeram encaminhamento para ir no mesmo dia no hospital. E minha tia passou o dia inteiro com ela, porque de lá do posto foi para o hospital e passou o dia inteiro no hospital também, saindo de lá tarde da noite. E para não despedir aí a cunhada do meu cunhado embora à tarde da noite, que foi com uma amiga para ela não ir sozinha, ela ofereceu a sua casa para elas dormirem. Né? Minha tia não conhecia essa cunhada do meu cunhado, não conhecia sua amiga também, e ela foi muito hospitaleira, cedendo o seu lar, cedendo a sua casa para que elas dormissem ali, tomassem um banho, descansassem, para que no outro dia pudessem retornar para casa. Esse foi um testemunho sobre hospitalidade, igual Gaio nos traz o seu exemplo na epístola de João, na terceira epístola de João, e que se enquadra muito com o testemunho que Gaio nos deixa, o que minha tia Selma fez. Para vocês terem uma ideia, tanto meu cunhado, minha cunhada, como também a cunhada dele, ficaram surpreendidos com a hospitalidade que minha tia dispensou, que minha tia deu, né, de acolhimento, de estar junto com ela todo o tempo, de acompanhá-la e além de acompanhá-la, de permitir com que ela dormisse dentro da casa dela, tomasse banho e descansasse, passasse a noite ali. Isso trouxe um forte impacto no coração deles, né? Isso comoveu demais o testemunho da minha tia, a forma com que ela tratou ali essas duas moças, né, que estavam ali para fazer, uma delas estava ali para fazer o tratamento, e elas acabaram agradecendo muitíssimo e ainda disseram o seguinte: sua tia Fábio de fato é um anjo, né? Um anjo que foi colocado na minha vida para que eu pudesse passar por essa situação e sair dessa situação. Então eu queria compartilhar com vocês esse testemunho de hospitalidade, porque eu pude ver como isso pode tocar as pessoas, como isso pode ser um diferencial na vida das pessoas, como isso pode ser um divisor de águas, como pode ser tão abençoador para as pessoas quando você é hospitaleiro. Né? Então essa hospitalidade que minha tia dispensou, ou quando eu falo dispensou, é que ela entregou, né? Que ela pôde prover essa hospitalidade, é uma orientação que ela tem no seu coração, assim como o Gaio também tinha no seu coração, seguindo as epístolas pastorais, as epístolas de Romanos e Tito, aliás, referente ou concernente à hospitalidade. Então, essa hospitalidade é uma orientação que reflete diretamente na conduta em relação ao próximo, cumprindo aí os dois maiores mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento, e o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus, você cumpre os mandamentos. Então, quando você cumpre os mandamentos, você ama o próximo. E amando o próximo, você cumpre os mandamentos. Aí é um círculo virtuoso e você acaba agradando a Deus, você acaba sendo obediente, e obediência é a melhor forma de demonstrar amor ao Senhor nesta vida. A palavra grega que é empregada aí nos textos que nós acabamos de ler, como referência, é filoxênia. A palavra grega é filoxênia, ou o adjetivo filoxenos, que quer dizer literalmente amor por estrangeiros. Né? Então, Gaio tinha um amor pelos estrangeiros. Quando acolhemos tais pessoas, podemos não só hospedar anjos, como já foi mencionado, em nossa casa sem saber, conforme está escrito lá em Hebreus 13,
e versículo de número 2, queria até ler novamente aqui com vocês, né? Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 2, que diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, algumas pessoas tiveram o privilégio de hospedar anjos dentro da sua casa, trazendo um privilégio de fato e muitas bênçãos sobre a sua vida. Mas também, de forma indireta, alguns textos nos remetem a dizer que, além de poder recebermos anjos, nós também estaremos, ao sermos hospitaleiros, estaremos recebendo o próprio Senhor Jesus em nosso lar. Vamos ler Mateus, capítulo de número 10, versículos 40 a 42. Mateus, capítulo de número 10, os versículos 40 a 42, que diz assim: quem vos recebe, né, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, o versículo 40, que diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus está falando sobre, de fato, receber ou de ser hospitaleiro, de ser aquele que recebe em casa para acolher as pessoas que precisam. Jesus está dizendo que, olha, quem recebeu um de vocês, cristãos, um de vocês necessitados, um de vocês que estão aí, vocês estarão também me recebendo quando você os recebe. No capítulo 25, também de Mateus, nós encontramos algumas outras referências a respeito desta afirmação que eu acabei de trazer a vocês, e os versículos 35 e 38, que diz assim: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. No versículo 38, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, quando nós abençoamos os nossos irmãos, somos hospitaleiros, os visitamos, os abençoamos, os vestimos, nós, inclusive, estamos indiretamente fazendo o mesmo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este amor pelos estrangeiros era justamente o que Gaio possuía. O seu ministério foi de dedicar a sua vida, dedicar o seu ministério aos irmãos e a estrangeiros. Isso não significa que haviam dois grupos distintos aos quais Gaio demonstrava a sua hospitalidade. Não eram aos irmãos e aos estrangeiros, né? Mas a hospitalidade era dada para os irmãos e estrangeiros. Eram irmãos que tinham uma qualidade específica, eram irmãos que tinham uma característica específica, eram irmãos estrangeiros, irmãos que vinham de fora, irmãos que vinham de algum lugar e passariam ali ou estariam ali por algum tempo, seja o seu ponto final ali ou um dos pontos de parada ali na igreja onde Gaio fazia parte. Então não são duas classes de irmãos, mas uma e a mesma. É uma classe, sendo ela a mesma classe, tanto dos irmãos como dos estrangeiros. Quer dizer, para com os irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Sua Filadélfia, ou seja, o seu amor aos irmãos, e a sua filoxênia, amor a estrangeiros, se combinavam. Podemos ver isso em Hebreus, capítulo de número 13, e os versículos 1 e 2. Hebreus 13, e os versículos de número 1 e 2. Vamos ler.
dizendo o seguinte: permaneça o amor fraternal, ou seja, o amor entre irmãos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, permaneça o amor fraternal, o Filadélfia, o amor entre irmãos, não esquecendo da hospitalidade entre si. Né? Mas estaremos nos versículos 1 e 2 de 13, 1 e 2 do capítulo 13, essas duas palavras, nós acabamos de ver que elas se aplicam, né, nesses dois versículos, tanto o Filadélfia, amor aos irmãos, como a filoxênia, ambas as palavras em grego. Um quer dizer amor aos irmãos e o outro quer dizer amor a estrangeiros. Se combinavam, e podemos ver essas palavras aí no capítulo 13, versículos 1 e 2. As duas palavras sendo aplicadas na nossa vida como cristãos. Isso é uma orientação dada aos hebreus e que deve ser estendida a nós, de sermos hospitaleiros. Provavelmente, Gaio deve ter recebido esses irmãos em sua casa às suas próprias custas. E ao que parece, pelo comentário do presbítero, não foi algo ocasional, não foi algo pontual, não foi algo esporádico, mas era algo costumeiro de Gaio e algo muito fiel. Ele era fiel nessa forma de trabalhar, ou nesse ministério que ele atuava de ser hospitaleiro. Certamente, este ato que fielmente Gaio realizava não deixará de ter o teu êxito e a sua recompensa no Senhor. Seu ministério prático era fiel à profissão de fé. As duas coisas estavam ligadas. Tanto a sua fé como a sua vida prática, elas andavam em consonância. Não tinha ali uma separação entre o que eu acredito e o que eu faço, entre o que eu sou e aquilo que eu acredito, que eu professo, que eu carrego como verdade dentro de mim. Gaio não era um cristão nominal, né? Ele era de fato alguém que professava e conduzia a sua vida conforme o que acreditava. Ele era diferente do que temos hoje a expressão atualizada, né? Gaio ele não era um crente não praticante, ou seja, apenas nominal. Ele era um crente de fato praticante. Nós costumávamos ouvir muito a expressão católico não praticante. Qual é a sua religião? Eu sou católico não praticante. Hoje também nós encontramos no mundo cristão, evangélico, protestante, muitas pessoas dizendo que qual é a sua religião? Eu sou cristão não praticante, eu sou evangélico não praticante. Eu acredito, eu confio, aliás, eu acredito, eu entendo a fé, eu sei como funciona, eu conheço a Deus, mas eu não pratico a minha fé, eu não tenho a minha vida regida pela fé, não tenho a minha conduta sendo direcionada através da palavra do Senhor. Então eu entendo, eu conheço, eu acredito, mas eu não tenho fé para obedecer, eu não tenho fé para seguir as regras, eu não tenho fé para seguir a conduta cristã, eu não tenho fé para seguir os mandamentos bíblicos. E aí as pessoas estão se tornando então somente cristãos nominais ou cristãos não praticantes, infelizmente. O amor apresentado por Gaio era condizente com a verdade que ele acreditava. Sua demonstração de amor, de fato, validava a sua fé. Ele não era alguém que tinha um discurso de uma forma e as atitudes de outra, não. As suas atitudes validavam o seu discurso, validavam aquilo que ele acreditava, validavam a sua fé. Diferente de muitos cristãos que creem ou pregam em uma coisa e vive outra completamente diferente. Gaio vivia o que acreditava de fato. Sobre o ponto que diz o texto, deram testemunho a respeito de Gaio, significa que de fato a congregação estava reunida na ocasião quando deram esse testemunho. Os irmãos viajantes estrangeiros que estavam ou estiveram com Gaio, quando retornam para a sua terra natal, quando retornam para a sua igreja, eles dão testemunho a respeito da conduta de Gaio, da sua fé, da sua vida prática, da sua fé e da sua praxis cristã em relação à vida de Gaio. Né? A verdade a respeito da sua verdade e do seu amor.
né? Parece redundante a verdade a respeito da sua verdade, mas isso diz respeito ao que de fato era a vida de Gaio em relação àquilo que ele carregava dentro de si como verdade, que era o Evangelho, a palavra de Deus. Não ficou em nenhum momento escondida essa verdade na mente daqueles irmãos que se impressionaram com o tratamento que receberam e, portanto, deram testemunho público e abertamente a respeito da vida de Gaio. Então, eles reuniram a congregação, eles reuniram a igreja. A expressão traz, de fato, essa conotação de que a igreja estava reunida no momento em que aqueles irmãos começaram a expor a respeito de como foi maravilhosa a experiência de estar sendo hospedado na casa de Gaio. Você vê que interessante, queridos, que eles poderiam comentar ou destacar muitas coisas, mas eles fizeram questão de destacar como eles foram bem tratados, como eles foram bem recebidos, como eles foram bem recepcionados, como eles foram abençoados através da vida de Gaio. Obviamente, é claro que o teor dessa epístola exige este ponto, porque é justamente sobre isso que João está tratando, sobre a vida de Gaio, em ele ser hospitaleiro e não ser influenciado por pessoas ruins ou de má conduta daquela época, mas os irmãos fizeram questão de tão destacado que era, ou de tão impressionante que era a dedicação de Gaio a essa área, que eles fizeram questão de dedicar esse testemunho, de destacar esse testemunho no meio da congregação. Embora essa recomendação ela seja para todos os cristãos, os tempos são outros hoje, queridos. Então os perigos são outros também, né? Assim precisamos tomar bastante cuidado com esta hospitalidade, pois apesar das pessoas carregarem o nome de cristãos ou de cristãos, como assim o tinham os falsos mestres e profetas naquela época, eles também carregavam o nome de cristãos, eles também viajavam, eles também eram estrangeiros e se apresentavam como irmãos. E quando chegavam com a sua mentira, com a sua falsa doutrina, com a sua doutrina de demônio, levando engano para as pessoas, eles se apresentavam como irmãos. Eu quero um lugar para repousar, para descansar, para depois seguir viagem. Aproveitando que estou aqui, queria trazer uma mensagem na sua congregação ou ensinar algumas coisas à sua família. Qual o teor? Falsa doutrina. Mas se apresentavam como cristãos. Então hoje também nós temos lobos em pele de carneiro ou em pele de cordeiro. E é necessário termos uma máxima vigilância. Muito provavelmente, embora os hóspedes tenham sido cristãos e estrangeiros, sendo recebidos por Gaio, muito provavelmente, mas tenho praticamente quase certeza que eles devem ter levado uma indicação por escrito de João, indicando estes irmãos, tornando assim muito fácil o trabalho de Gaio em hospedar esses irmãos. Como Gaio conhecia João, como Gaio conhecia o presbítero, muito certamente João deve ter indicado diretamente para eles falarem com Gaio. E quando eles chegaram para se apresentar naquela cidade, naquela região, naquela igreja, com certeza eles perguntaram: eu gostaria de saber quem é Gaio. João nos recomendou a Gaio, precisamos falar com ele. E aí Gaio teve tranquilidade, sendo estes recomendados por João, em acolhê-los dentro da sua casa. Hoje não é diferente, queridos. Para você acolher alguém dentro da sua casa, tem que ser alguém que você conheça, tem que ser alguém de procedência, tem que ser alguém que seja recomendado para não trazer prejuízos na sua casa, para que você não seja surpreendido por más presenças dentro do seu lar e que nada venha acontecer de ruim. Então, sejamos sim hospitaleiros, sejamos sim pessoas dedicadas ao acolhimento daqueles que precisam, mas em nenhum momento você não deve ser prudente. Pelo contrário, seja também, assim como deve ser muito hospitaleiro, seja também muito prudente no momento que você for fazer isso. Já ouvi outras várias histórias, inclusive da Igreja de São Roberto, de irmãos que acolheram outros irmãos, que ajudaram a criar e que hoje estão colhendo bons frutos. Filhos que cresceram, pessoas que cresceram como filhos, outros que cresceram, que conduziram a sua vida como amigos
e que hoje estão casados, bons testemunhos eu pude ver neste amor de comunhão, de Filadélfia, de irmão entre irmãos, ou de filoxênia, como essa palavra feia, né, em grego, sobre amor aos estrangeiros, né, pessoas que vieram no Nordeste e outras regiões e que vieram para cá tentar uma vida melhor, buscando a bênção de Deus também aqui em São Paulo, e pude ver muitas histórias lindas aí no São Roberto, de pessoas que hoje têm a sua família, são abençoadas, são estruturadas, e que vocês, que nós possamos continuar com esse mesmo desejo de sermos hospitaleiros e abençoadores. Então, tornando aí a indicação de João, voltando ao texto, tornando assim muito fácil o trabalho de Gaio e hospedar esses irmãos. Mas recentemente, queridos, olha a vigilância como é importante. Recentemente um casal compartilhou de uma experiência bastante ruim, bastante triste, até difícil falar, mas infelizmente aconteceu, sobre algo que ocorreu com a sua família por hospedar algumas vezes um irmão que fazia parte da sua igreja, da sua comunidade. Este casal ele tem 2 filhos, e do casal que acolheu esse irmão, ele já era uma pessoa adulta, já com uma certa idade. Ele, infelizmente, esse casal que tinha 2 filhos pequenos, o menor deles foi abusado por essa pessoa. Foi um choque para a família, como para mim é um choque sempre quando eu comento sobre isso ou quando lembro dessa situação. Foi um choque para eles, né? O seu filho passa por psicólogo até hoje, né? Mas graças a Deus eles tiveram coragem de denunciar esse pedófilo. Foi aberto um inquérito policial, esse homem foi preso e está respondendo um processo jurídico por conta do que ele fez com esta criança. Então eles, na intenção de serem hospitaleiros, de abençoar, de acolher, acabaram trazendo aí uma desgraça para dentro do seu lar. Queridos, ao trazer alguém para dentro de casa, ainda que a recomendação bíblica seja ser hospitaleiro, seja hospitaleiro, mas com muita vigilância. Seja hospitaleiro, mas com muita vigilância, para que você não traga prejuízos para o seu lar. E se de fato essa pessoa foi alguém indicada, for alguém de respeito, alguém confiável, não tenha dúvidas que a sua vida também, além de você abençoar essa pessoa, você também será abençoado muitíssimo mais. Tenha muito cuidado, tenha muita vigilância, seja precavido, né? Seja precavida. E assim nós seguimos servindo a Deus de forma maravilhosa. Eu tenho outro exemplo também, e aí aconteceu comigo, não foi com a minha tia, com pessoas conhecidas, um casal de irmãos muito próximos nossos, né? Um casal maravilhoso que nós conhecemos, eu e minha esposa, já de alguns anos, tem essa prática de serem hospitaleiros. Eles possuem um quarto, inclusive, né? Eles têm uma filha, sua filha já casou, já não está morando mais com eles, e eles têm um quarto preparado, vejam bem que eles têm um quarto para acolher famílias ou acolher casais, pastores, missionários, palestrantes, pessoas que se dedicam à obra do Senhor. Eles têm um quarto específico para acolhê-los quando necessário, quando a igreja precisa, ou quando é feito algum trabalho, essa pessoa se desloca de longe, eles têm o prazer de oferecer o seu lar. E quando você chega lá, você tem um quarto limpo, um quarto bem equipado, você é bem tratado, muitas das vezes tem uma mesa preparada, um bem-vindo, com detalhes assim excepcionais dentro do seu lar. Isso tanto antes de dormir ou ao longo do dia ou quando se acorda. Enfim, são momentos maravilhosos, especiais dessas hospedagens aí que eu e minha esposa recebemos, né, deste casal. Então eu mesmo já me hospedei lá com a minha esposa, principalmente quando nós tivemos aí um trabalho de encontros de casais, e era um lugar um pouco longe, não muito, mas um pouco longe, para nós não voltarmos para casa, que era um pouco distante. Este casal nos ofereceu o seu lar para nos hospedarmos lá em sua residência. Então, está aí um casal hospitaleiro
que cuida, que acolhe e que é de bom exemplo para nós, e que nós também possamos ser aí uma família cheia de hospitalidade para abençoar aqueles que precisam, né? Bom, queridos, nós encerramos aqui o capítulo, aliás, o versículo de número 5 e a parte A do versículo 6. Nós vamos entrar no versículo, na parte B do versículo 6, que diz assim: aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem fará. Ou seja, João trazendo um incentivo a Gaio, dizendo: olha, esses irmãos que te elogiaram, que deram bom testemunho em relação a você, aos quais, ou seja, a esses, se você se conduzir como é digno para com Deus, bem farás. Então, João ele vai trazer um incentivo a Gaio. Nós vamos entrar mais precisamente do que se trata esta orientação, esse incentivo, por que João está incentivando, se já era uma prática na vida de Gaio, se já era alguma coisa que fazia parte do seu dia a dia, por que está sendo necessário João então escrever para Gaio que ele continue com esse testemunho, que ele continue com esta prática que é tão maravilhosa, que é de amar o estrangeiro, né? Mas para isso nós vamos entrar somente na semana que vem, e aí vamos trabalhar todo este versículo de número, na parte B do versículo de número 6, e assim encerramos o versículo 6, já entrando no versículo 7. Eu quero agradecer este momento de estar com vocês, meditando na palavra do Senhor, que o Senhor te conceda um final de semana abençoado na sua presença, e que esse fim de semana seja realmente um fim de semana abençoado por Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e se o Senhor permitir que nós estejamos aqui na sexta-feira que vem para continuar a nossa meditação na palavra do Senhor. Deus abençoe vocês, queridos. Um forte abraço.